sejam muito mais do que elas têm a dizer para você. Seja o que você realmente é. Se liberte dessas amarras sociais, tente entender que existe um mundo que não é feito para nós. A gente compartilha de um mesmo meio social, mas a nossa organização social enquanto LGBT, ela é muito diferente. Então, quando a gente vai falar sobre uma perspectiva de leis, quando a gente vai falar sobre uma perspectiva de existência, a gente não vai deixar de casar com quem a gente ama porque não tem um papel dizendo que não pode casar. A gente não vai deixar de estar se relacionando ou até mesmo adotando outras crianças, algumas crianças, por conta de que vão dizer que a gente não pode fazer. Ou a gente não vai estar trabalhando dentro de áreas que dizem que a gente não pode estar. A gente pode tudo. Um projeto desenvolvido pelo PET História UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu me chamo Gabriele Marchior Gomes, eu sou uma mulher, eu tenho cabelos curtos, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos também, olhos castanhos e estou vestida de preto. E para continuar a nossa conversa sobre sujeitos e espaços invisibilizados em Florianópolis, a nossa temática da nossa quarta temporada, estamos aqui com a Littles Kiofansoi, uma DJ, assistente social, ativista de direitos humanos e questões sociais, para conversar conosco um pouco sobre as experiências da comunidade LGBTQIA+, em Florianópolis. Gostaria de agradecer a sua presença e agora, passando a palavra, você poderia nos fazer uma breve apresentação para quem ainda não conhece. Ok. Meu nome é Littles, eu sou assistente social, eu sou DJ, Littles, e eu sou uma mulher negra, eu tenho os cabelos pretos, os meus olhos são castanhos escuros, eu estou vestindo uma blusinha com uma gola preta, mas ela é vermelha, tem um piratinha aqui, eu acho que é isso. Muito obrigada. Para começar então, Littles, como você descreveria o ambiente de Florianópolis? Uma cidade conhecida como a Ilha da Magia, para os membros da comunidade LGBTQIA+. Tu acredita que houve um progresso em relação à aceitação e à inclusão da comunidade LGBT nos últimos anos? Na verdade, às vezes eu me cogito se essa Ilha da Magia é magia para quem, né? Porque a gente começa a perceber, por exemplo, que existe aqui uma grande diferença, né, de classes sociais, e essas classes sociais, elas estão aí repletas da população LGBT. Então, eu percebo que, obviamente, as pessoas que têm mais poder aquisitivo, elas conseguem conviver e sentir a ilha com menos impacto com as violências do que as pessoas que têm menos poder aquisitivo, né? É muito diferente, por exemplo, de você ser uma travesti que mora no centro e uma travesti que mora no alto do morro. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Eu acho que Florianópolis, ela vem avançando em algumas pautas, mas ela tem um retrocesso tão grande, porque a gente ainda vive num lugar onde que é extremamente conservador, e esse lugar que ele é conservador, as pessoas, elas não admitem que são conservadoras. Então, como é comum você ser conservador, então você age de forma conservadora como se fosse uma normalidade. E, na verdade, a gente está entendendo aí que existem, né, determinados pontos que são ideais e não morais. E quando a gente vai pensar sobre essa estrutura da cidade, eu vejo muitas pessoas que costumam praticar uma violência que ela é muito sutil, mas ela é iminente aqui de Santa Catarina, que é a LGBTfobia cortês. As pessoas são muito cortês com você. Elas não chegam na tua cara e te chamam assim, ô seu traveco, ô seu viado. É muito difícil. Isso a gente vê muito no Rio Grande do Sul. As pessoas vão pro confronto. E assim, eu sou do Rio Grande do Sul e eu compreendo que eu prefiro o confronto do que essa falsidade. Porque a pessoa diz que eu sou maravilhosa, que eu sou incrível, que eu sou uma pessoa que se inspira muito em mim, mas daí me priva de direitos, me priva muitas vezes até do próprio âmbito social, né? Então, por exemplo, a pessoa vai dar uma festa de Natal e não me convida, né? Então, a pessoa tem uma vaga de emprego, Liros, mas você é tão maravilhosa para estar trabalhando aqui. Então a gente começa a perceber assim essa questão cortês, né? E aqui, por exemplo, na UFSC, eu acho que uma das primeiras violências cortês que eu sofri
foi de colegas, né, que queriam me apresentar para as outras pessoas e já dizendo que eu era travesti, como se elas tivessem esse direito, né? Então, e era sempre, era muito sutil. Tipo, ai, eu vou te apresentar uma amiga minha, ela é maravilhosa, ela é muito incrível. Ai, essa daqui é a Liros, fantástica, incrível. Nem parece que é homem, né? E soltava essas frases. Daí eu ficava assim, então tá. E é isso, né? Floripa, eu acho que tem muito isso. Eu vejo, por exemplo, que esse ano a gente está tendo algumas modificações em comportamentos que a gente não via há 4 anos atrás, né? E isso porque a gente está avançando aí em algumas políticas públicas e também porque a gente está conseguindo avançar, e eu acho que essa é a parte mais importante, na própria divulgação do que seria a população LGBT por fora do que as câmeras de redes abertas fazem, né? A gente está conseguindo quebrar aí muito preconceito que foi colocado por redes grandes, né, de televisão. E eu acho que esse assunto ele começou a chegar nas pessoas que a gente gostaria. Por exemplo, quando eu vim para Florianópolis, eu não sabia absolutamente nada sobre o que era ser uma pessoa trans. Eu sabia... porque a pessoa trans, ela tem 2 processos, né? O primeiro processo, ela identificar o que acontece. E muitas vezes a identificação ela vem do outro. Ela vem, por exemplo, quando eu estou lá na escola e daí os meus coleguinhas me chamam de mulherzinha. E eu não sei o que é, né? Então eu não tenho essa identificação. Aí depois eu tenho que entender que, bom, mulherzinha eu não posso ser porque eu tenho, né, uma anatomia que diz que não. Aí depois a gente se entende como gay. Então eu sou gay. E daí nesse processo do eu ser gay eu tenho que chegar, pegar minha família, né, como todos os heterossexuais devem fazer nas suas casas, e sentar com eles e falar assim, mãe, pai, sou gay. Aí depois num outro processo, quando eu começo a dizer assim, cara, mas não é. Tem alguma coisa aí nessa chave que não gira. Então a gente tem um segundo momento que a gente vai lá e tem que nos assumir novamente para a nossa família e dizer que não, então, na verdade, ele não é bem isso. Então, quando eu cheguei aqui em Florianópolis, eu estava já no início da minha transição, né? Isso vai fazer 20 anos atrás. E esse início da minha transição não foi com o apoio da minha família. Minha família absolutamente não sabia de nada, né? E eu estava saindo de uma situação de violência, que eu me relacionei muito cedo. Então, eu passei por abusos, violências, assim, com o meu companheiro. E daí eu acabei fugindo de lá e vim para aqui. Então, tudo para mim, quando eu cheguei em Florianópolis, era novo, né? E o que eu senti de diferente do que eu tinha na minha terra natal era a falta de acolhimento, a falta de empatia, né? Então, tudo isso meio que me deixava meio estranha, né? Automaticamente as pessoas te deixam tão desconfortáveis que a vontade que você tem é de sair da cidade, né? É isso. E é de uma maneira assim muito... você não vai conseguir nunca trabalhar aqui. E é verdade. Se eu não lutar todos os dias por uma vaga de emprego, porque é isso que eu faço enquanto DJ, eu não tenho trabalho, né? E eu vejo assim que muitas pessoas me tiram como um exemplo, né, da Liros, que fez faculdade, que blá blá blá. Cara, gente, eu tenho assim, sinceramente falando, um currículo Lattes com mais de 15 laudas. Eu acho que eu fiz mais eventos dentro dessa universidade do que qualquer outra pessoa, do que até mesmo professor. Muitos professores que estão aqui dentro não fizeram tanto evento quanto eu fiz em 4 anos que eu estive aqui dentro. Mas mesmo assim, o meu currículo não serve para eu ser contratada na minha área. E as desculpas são todas no mesmo sentido, assim. Mas aqui tu vai trabalhar com idoso, não seria interessante para ti. Aqui a gente lida com criança, não seria legal para ti, né? Então, é muito sutil, né? Por que eu não posso trabalhar com idoso? Por que eu não posso trabalhar com as crianças? Né? Então, com quem eu posso trabalhar enquanto assistente social? Né? Tipo, eu sou aquela que vou ficar lá no fundo da mesa sempre dando carimbaço? Né? Ou melhor, para que eu não me sinta nesse lugar do constrangimento, eu não te contrato. Né? Então, a gente começa a perceber que Florianópolis ainda é uma cidade que mantém esse fetiche por ver travestis e transexuais na prostituição. Porque é uma forma compulsória de você mandar toda a minha população para as ruas.
porque em algum lugar você vai ter que reproduzir, né? Então, o que eu enxergo muito da ilha é isso, assim, a gente vive um preconceito que ele é muito cortês, que a gente não revida. Olha, pra gente bater boca com alguém, cara, a pessoa tem que ter sido muito se perdido aí na cartilha de como ser, como ser passiva-violenta, né? Que é como a gente usa o termo. Então, ela se perdeu nesse lugar, por causa que essas sutilezas, essas gentilezas, de você chegar, por exemplo, num atendimento e a médica nunca tá. Você vai num CRAS e daí naquele momento não dá para fazer a sua ficha. Então, assim, você começa a perceber que o serviço vai se fechando, todo o serviço público, né? E a mesma coisa dentro da universidade, assim, tipo, eu acho que a minha chegada na universidade, ela começa em 2010. Em 2012, eu estou escrevendo o melhor regimento de inclusão de travestis e transexuais dentro da UFSC. O nosso regimento ele foi tão importante que ele criou, linkado para outras universidades, como referência, né? Agora o nosso está ultrapassado, mas ele era uma referência, assim, tamanha. Por quê? Era eu do movimento social, era professoras que entendiam, estudavam gênero. Né? A gente montava uma sala, às vezes a gente estava com 30, 40 pessoas discutindo um regimento interno. Né? Que depois a reitora só ia lá e ia dar o canetaço, assinar e aceitar. Aí a gente teve a aprovação do regimento, e mesmo com todo esse regimento, né, mesmo com toda essa inclusão, a violência dentro da universidade ela permaneceu. E daí era por parte dos professores, dos servidores, ou seja, mais uma vez essa coisa cortês de querer jogar a gente, né, de novo para as esquinas. Obrigada, Virus. E para ti, quais são os principais espaços ou a falta deles que a comunidade LGBTQIA+ encontra na cidade de Florianópolis? Olha, tem uma coisa que eu sempre falo que as pessoas meio que se assustam, mas é muito verdade. Eu me sinto mais segura à noite, andando pela rua, do que de dia. Muito mais segura. Eu acho que os nossos corpos de travestis, de transexuais, principalmente os femininos, eles têm uma certa defesa à noite, que é muito maior. Por exemplo, se eu sofrer uma violência de dia, dificilmente eu vou ter alguém que vá me defender no meio de toda aquela galera. Entende? Pode ser que eu ainda acabe me deparando com mais agressores ainda, que vão se sentir confortáveis em darem uma violência contra mim. Né? À noite não. À noite as pessoas têm mais medo. Né? Elas olham para uma travesti e elas não sabem o que a travesti tem. Né? A gente também tem um entorno de várias e várias lendas, né? De andar armada, com faca, gilete, não sei, e de saber brigar, enfim, que é barraqueira. Né? Só que o que as pessoas esquecem é que se a gente não cria estratégias de sobrevivência, nós somos mortas no país que mais mata travestis transexuais no mundo. Então, além de a gente ser mais mortas, né, tirando as violências, porque tem certas violências que a gente aceita, né? Tipo, às vezes a violência verbal a gente acaba aceitando, porque já se torna uma coisa comum. Essa violência cortês a gente já passa batido, a gente naturaliza essas violências, né? Uma das violências que é muito eminente no corpo de uma travesti é o estupro, é o toque sem consentimento. Isso é algo assim que mas ele só acontece de dia, porque as pessoas se intimidam em fazer à noite. Então, tem uma chave aí que a gente sempre fica se questionando bastante, né? E fora que dessas violências todas que a gente passa bastante, muitas pessoas, principalmente travestis sexuais, elas não vão chegar em determinados órgãos públicos, né? Tipo, eu não vou numa delegacia só tô indo à polícia. Eu não vou num serviço de saúde se eu sei que eu vou ser destratada logo no balcão ou que o médico vai me tratar por um nome masculino. Né? Então, a gente acaba se afastando. E daí, uma coisa que as pessoas dizem é que a gente não circula nos espaços, porque não tem travesti. Não tem LGBT circulando nos espaços de dia. O que eu até aconselho a bastante pessoas da nossa comunidade, e muita gente vai ficar até meio estranha comigo quando eu disser, a gente tem uma capa de invisibilidade. Sabe assim? Tipo, às vezes a gente tem, por exemplo, uma passabilidade. E essa passabilidade
por exemplo, da pessoa me olhar e ela não me identificar enquanto uma mulher trans ou uma mulher cis, né? Ela não me identifica. Então, eu utilizo dessa capa de proteção para conseguir circular nos espaços, né? Eu percebo, por exemplo, que existem muitos meninos gays que fazem isso também. Tipo, que tu vai descobrir que é gay só porque fala, né? Mas eu não julgo esse processo. Porque é uma forma de defesa, você não tem que se expor sempre, né? Nós, enquanto travestis transexuais, já estamos carregando uma bandeira, né? As pessoas já olham para nós na rua e já percebem que a gente tem essa bandeira, né? E isso é um afronte. É um afronte você ser feliz como você é, ser feliz com o seu corpo, ser feliz no meio do seu campo profissional mesmo, né? Isso eu percebo que é um afronte. Porque as pessoas elas se limitam tanto para caberem em determinadas caixas que já não nos cabem mais, né? Tipo, a gente, quando a gente começa a se libertar dessas caixinhas, a gente começa a não só a sair de dentro delas, mas também como repudiar, né? A gente já não quer mais aquele lugar mesmo. E a gente não vai voltar. É uma coisa de ir pro armário e voltar pro armário, sabe? A gente não vai querer. E infelizmente, nesse meio social, o que acontece é essa formatação. Então, o que acontece? Nós, enquanto população LGBT, a gente costuma procurar lugares que se dizem gay-friendly, né? Que deveria ser LGBT-friendly, mas ok. Que se diz gay-friendly. Então, a gente procura os bares, a gente procura as casas noturnas, as festas. E porque a gente sabe que, por exemplo, eu, enquanto uma travesti, não vou ser bem-vinda numa festa que eu quase disse o nome, lá em Jurerê, entendeu? E daí a gente já entende isso, né? Então, muitas festas, por exemplo, que tem um nicho específico, festas sertanejas, por exemplo, eu sei que travestis transexuais não são bem-vindas, né? Então, por mais que os nossos consumidores, a grande maioria deles, vão estar dentro dessas festas, é muito difícil a família tradicional nos aceitar nos mesmos espaços que transitam a família deles. Então a gente tem o quê? A gente tem aquele acesso ao pai de família, né, que muitas vezes é o que sai com a travesti, é o que banca o programa, é o que vai levar para o motel. E daí quando a gente está falando sobre a questão do próprio programa, de como funciona, né, as pessoas falam assim, porque geralmente é gay que sai com travesti, né? Quem sai com travesti... Cara, quem sai com travesti tem que ter carro. Já começa por aí. Tem que ter dinheiro para pagar o programa. Tem que ter dinheiro para pagar o motel. Né? Então, assim, a pessoa que saiu com a travesti, ela não estava simplesmente no meio da rua, passando, sentiu o cheiro da pipoca, foi lá e comprou. Não. Ela já foi pra sair com a travesti. Ela já tem um horário. Ela já chega... Se ela é uma pessoa casada, ela diz pra esposa que vai fazer plantão. Então, a gente tem muito... esse lugar da esquina também como um lugar onde as pessoas LGBT muitas vezes frequentam, né? A gente cria esquinas para estarmos, né? E graças às boas energias agora não existe mais os guetos. Porque há muito tempo atrás, quando eu começo a sair à noite, o que se tinha? Se tinha uma portinhola pequena, uma bandeirinha bem escondidinha, uma coisa assim secreta, em que as pessoas entravam e tinha lugares, por exemplo, que a pessoa poderia se montar lá dentro, né? Passar uma maquiagem, e antes de sair já tirava tudo, porque acabava o rolê, né? Ou as que tinham uma grana maior, elas já chegavam com o carro na porta, desciam, entravam direto, e assim que era construído o cenário, né? E esse cenário, ele teve essa construção por dois lugares. Primeiro, pelo peso da igreja, que ela não queria existência e não quer, né? A gente pode lembrar, por exemplo, que a gente está tendo aí uma discussão sobre vamos tirar o casamento LGBT. Enfim. Então, assim, tem esse peso da igreja, que não nos faz sentido algum. E depois eu explico até porquê. Mas não nos faz sentido algum. E tem também essa questão de que a gente teve um boom do HIV, IST e AIDS, e isso na década de 80. A galera mais nova agora se esqueceu que isso aconteceu, né? Então a gente começa a perceber o quê? Um alto índice de epidemia, a gente começa a perceber que as pessoas estão achando que pegou, é que nem ter qualquer outro tipo de doença, né? Não sabe o quão de comprometimento que isso pode ter na saúde, enfim. E por causa desse motivo também, a gente tinha as portinholas, porque a galera identificava que ali é um antro onde só tem doença, né? Uma outra curiosidade também é sobre as casas que são de prostituição.
Então, essas casas de prostituição, por exemplo, também é um lugar onde frequentam muitas travestis. Muitas vezes não tem nada a ver com a questão de serem profissionais do sexo ou estarem enquanto profissionais do sexo. Mas lá vão beber, vão se sentir segura, sabe que o cafetão não vai deixar acontecer qualquer tipo de briga lá dentro. Então, sim, é pensar quais são os ambientes seguros para uma população LGBT. Né? E, tipo, se você é uma pessoa marcada, porque às vezes acontece isso. Acontece de você estar dentro de sala de aula, ser uma pessoa extremamente discreta, num determinado momento você fala que é LGBT, e alguém ali já não gosta disso. Né? E daí vai esperar um momento oportuno para te fazer alguma violência. Ou para sempre deixar evidente que você é LGBT, né? E de uma forma de inferiorizar. Então a gente procura mesmo estar nos nossos pares, né? Da gente estar juntos aí e tentar se fortalecer. Por isso que a gente fica muito triste quando um ambiente que é LGBT nosso se fecha, né? Porque é menos um lugar. Eu acredito que a nossa população, enquanto população LGBT, ela encontra no outro a força para resistir o restante da semana. Né? E esses ambientes são extremamente importantes para nós. E quais seriam esses ambientes aqui em Florianópolis que tu imaginas? Olha, a gente tem aí as baladas LGBT, a gente tem os bares que são LGBT, a gente tem, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que vocês vão me ver dentro da universidade, muitas vezes dando uma palestra, eu posso estar na esquina, junto com as travestis todas que fazem programa, e eu estou lá junto com elas por serem minhas amigas, eu posso estar dentro de um puteiro, eu posso estar dentro de um bar, eu posso estar no meio da rua conversando com o pessoal aqui da população de rua. Tipo, eu sou uma pessoa que vocês vão ver em qualquer ambiente. Indiferente de como eu esteja vestido, o que eu esteja fazendo, indiferente se eu estou para ir para um rolê ou se eu estou para fazer um serviço. Né? Eu, graças às boas energias, não aprendi algo na minha graduação que dizia que a gente tinha que se distanciar dos usuários, pelo contrário. Né? Eu costumo fazer uma aproximação. Né? Então, assim, todas as pessoas que eu atendi, ou todas as pessoas que eu não atendi, mas que fazem parte da população nicho que eu atendo, eu costumo ter um grau de afinidade, né? Mínimo. Assim. Isso já me salvou várias vezes, assim, né? Principalmente de violências na rua, de em um determinado momento eu ir lá e as meninas perceberem que tinha alguma coisa estranha, que tinha um cara atrás de mim me incomodando no carro, e elas virem de bando, assim, sabe, pra correr. Então, eu acho que é muito isso, assim. O que eu sempre falo é, percebam onde não estão as travestis. Né? E eu começo a perceber assim, ó, que é muito difícil dentro de uma bolha que não é LGBT ter pessoas que são da comunidade LGBT como amigos, né? Tipo, às vezes são crianças que crescem junto e eu já vi casos, né, de que a amizade termina quando a pessoa se revela, né? Que já não faz mais parte daquele meio, daquele nicho. Né? E as pessoas mudam. Elas não vão chegar pra ti muitas vezes e vão, né? Elas vão se distanciar. E elas criam de uma forma tão natural que tu naturaliza o processo da solidão. Então tem isso também. E, na tua opinião, há algum marco histórico ou evento importante na luta dos LGBTs em Florianópolis que se destaca? Tem. Eu vou puxar a farinha pro meu saco. Eu acho que a construção do ambulatório trans foi um marco muito grande em Florianópolis. Aconteceu aqui nesse prédio não, no prédio do CFH. Foi numa briga que eu tive com um médico, no meio de uma mesa que foi um barraco. Essa foi a verdade. Tipo assim, a gente tinha organizado um evento, um seminário sobre a saúde da população trans, e daí tinha os convidados na mesa, e daí tinha uma galera que era da medicina que resolveu ir lá assistir. E daí eles estavam parados assim, e eles começaram a me rebater, mas assim, tipo, gente, eu tava na minha fala na mesa, sabe assim? E daí começou aquele troca. E daí depois que terminou a mesa e tal, a gente combinou, porque eles não aceitavam as coisas que eles diziam. Né? Talvez até dentro da própria concepção deles, eles jamais seriam pessoas que violentariam uma pessoa trans, que mandariam embora, que violentaria de alguma maneira, enfim, né? Uma série de coisas. Mas eles não sabiam que isso era tão comum em Florianópolis. Né? Então, acabou que eles foram até a instituição, né, da ADE, que é a instituição que eu coordeno, e a gente estava lá em uma reunião e a gente começou a criar estratégias de como que a gente implementa um ambulatório aqui em Florianópolis. Né?
E o primeiro ambulatório ele foi na Lagoa da Conceição. Ele eram médicos de família que simplesmente saíam do horário de trabalho e iam fazer um trabalho voluntário no horário à noite, que eles conseguiram lá. Depois passou para o Floripa Shopping e agora está lá ali na Policlínica e parece que agora ele está muito melhor estruturado, até porque a gente tem também uma mulher travesti que ela faz parte, né, da Secretaria LGBT, né, e tudo isso potencializou, né, a questão do cuidado à saúde da população LGBT, ela é tão importante porque há diferenças. Né? Há diferenças no fato do meu cuidado enquanto mulher. Né? Há diferenças, por exemplo, de uma mulher lésbica que não tem penetração. Há diferenças, muitas vezes, do próprio menino gay que na hora da consulta se sente muito mal de chegar até um médico. Né? E exame de próstata, por exemplo, isso é uma das coisas que eles relatam bastante. Então, existem vários e vários processos aí. Né? Então, a gente criar um ambulatório que seja voltado à população travestis transexuais, homens trans, né? E a gente começar a partir dali. Porque, na verdade, o ambulatório não deveria existir, né? Essa é a verdade. Mas, ok, tudo bem. Mas, assim, a partir dali a gente começa a sensibilizar outros profissionais. Né? Então, tem muitas pessoas que saem daqui da UFSC já com interesse de, seja na área psicológica, seja na área da saúde, já está atuando no ambulatório. Né? Então, isso a gente começa a quebrar bastante coisa. E é muito importante. Eu acho que uma outra coisa também que a gente teve de marco aqui foi a parada. Porque a parada da diversidade acontecia em todos os estados, em todas as grandes capitais, menos em Florianópolis. Né? Então, foi uma luta assim que foi absurda. Eu chego até a me arrepiar, assim, porque quando a gente tentou fazer pela primeira vez, eu me lembro que a gente fez alguns eventos assim de atravessar o calçadão e tentar convidar as pessoas. A gente só não levou pedrada, sabe assim? Porque o resto, de xingamento, de tudo foi. E tanto é que estava à frente eu e a Selma e a gente ficou com medo de seguir. Porque quando começa a agressão, o cara não vai agredir a menina cis que está do nosso lado. Ele não vai lá bater no homem gay. Não, ele vai vir no quê? Na travesti. Né? Então a gente era o foco. Então a gente acabou se retraindo, assim. Teve uma ação que a gente fez na casa, que hoje é um museu, do Grando. Eu não vou me lembrar o sobrenome dele, o nome dele agora. Mas é um museu da Praça 15, né, um museu recente. E ali era uma casa rosa. E a gente fazia a Semana da Diversidade dentro daquela casa. Né? Então eu ficava na porta, eu ficava na porta das 14 até fechar. E montadíssima. Né? E daí eu percebi que as pessoas tinham muito medo da gente. Isso por um lado, ok. Se entendia naquele processo todo, né? Como que a gente conseguia um espaço público gigante daquele, que era uma casa podre e tal, para fazer, né, uma semana da diversidade. Assim, teve exibição de filme, tinha um camarim da Selma. Na época, a Selma Light, ela tinha lançado várias e várias músicas, e eram músicas que ecoavam no Brasil todo, né? E daí ela expôs, assim, os melhores figurinos das gravações dos clipes, assim, foi muito massa, assim, foi bem bacana. E a gente tinha também uma exposição de arte, de pessoas que eram mulheres lésbicas, né? Então elas faziam os quadros, tinha bastante coisa, assim. E nessa semana, cara, assim, ó, no segundo dia eu já estava exausta de ficar na porta e de não entrar ninguém que não fosse LGBT. Porque era o que eu falava, assim, eu não gosto de falar para os meus, entende? Eu gosto que pessoas que não são do meu meio, e daí eu vou falar da minha comunidade enquanto LGBT, estejam ouvindo, eu quero que elas escutem. Né? Eu quero que as pessoas que não são do meu meio, pessoas que estão longe da minha bolha e que jamais imaginariam ter contato comigo, me ouçam falar. É essas que eu quero atingir. É falar sempre as mesmas coisas para a nossa comunidade, que muitas vezes reproduz determinadas violências, até mesmo por próprio preconceito, enfim, não adianta mais. Eu acho que já não adianta, isso já é uma pauta batida. Né? Até porque eu sempre penso assim, ó, porra,
A pessoa que é LGBT, que é gay, o menino gay, ele consegue hoje na internet pesquisar o que quer. Ele consegue se entender, se identificar a partir de vídeo, de filme, de série, de tudo. E só que busca quem tem interesse. Então, se você não tem o interesse no assunto, você acaba, né, continuando sempre reproduzindo as mesmas coisas. Eu acho que é isso. Tá. Foi muito importante estar aqui, conversar contigo, dar voz também a essa comunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço isso. Com isso, a gente vai se encaminhar para o final deste episódio. Agradecemos a Liros, né, por aceitar nosso convite, por trazer essas reflexões tão importantes para a gente. Agora fica espaço para você trazer um comentário final sobre algo que não foi dito, perguntar, algo que tu queira colocar sobre a comunidade, sobre a luta, sobre a resistência também, e também para se despedir. Claro, eu acho que uma coisa que é muito fato, assim, né? Você que é LGBT e que muitas vezes vai estar assistindo esse programa por interesse, coisa que outras pessoas não têm. Eu sempre fui muito negada de direitos, religião, de ir e vir, que eu nunca seria nada, que eu não iria conseguir conquistar absolutamente nada na minha vida por eu ser LGBT, que eu ia pro inferno. Isso eu ouvi assim, eu acho que foi uma das coisas mais absurdas. E o que eu posso dizer para as pessoas da minha comunidade é: não acreditem em falácias, não acreditem nessas pessoas. Sejam muito mais do que elas têm a dizer para você. Seja o que você realmente é. Se liberte dessas amarras sociais. Tente entender que existe um mundo que não é feito para nós. A gente compartilha de um mesmo meio social, mas a nossa organização social enquanto LGBT, ela é muito diferente. Então, quando a gente vai falar sobre uma perspectiva de leis, quando a gente vai falar sobre uma perspectiva de existência, a gente não vai deixar de casar com quem a gente ama porque não tem um papel dizendo que não pode casar. A gente não vai deixar de estar se relacionando ou até mesmo adotando outras crianças, algumas crianças, por conta de que vão dizer que a gente não pode fazer. Ou a gente não vai estar trabalhando dentro de áreas que dizem que a gente não pode estar. A gente pode tudo. E eu digo que isso como uma referência. Assim. Eu sou uma travesti, pobre, preta, que conquistei os lugares que eu sempre almejei estar. Muito mais difícil do que muitas outras pessoas que simplesmente são brancas e têm uma carinha bonita e que sobem lá e fazem o trabalho delas. Muito, mas... Porém, não é eu simplesmente querer negar esse meio social que já é existente, que já foi dado, que eu vou deixar de ser quem eu sou. Eu acho que para concluir, e essa é uma realidade, quando a gente veio para cá, esse mundo já estava dado. Basta a gente se aceitar, se assumir e a gente conseguir transformar esse meio para nós. Porque para os outros pode ser que a gente nunca consiga. Isso é verdade. E esse foi o Comunidade LGBTQIAP+, em Florianópolis. Nosso 5º episódio da série de 30 minutos de história. No próximo episódio falaremos sobre Murais de Florianópolis com o convidado Riso. Se você ainda não conferiu os outros episódios, eles estão disponíveis no site do Pet História e nas redes sociais também do Pet. Aproveite para curtir, comentar e compartilhar nosso projeto com amigos e familiares. Além disso, nos acompanhe para ficar por dentro de todas as notícias. Agradeço novamente a presença da Liros nessa discussão importante e também a toda a equipe técnica, e com isso ficamos por aqui. Até a próxima!